Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, José Elias, boa noite, Cristiana Ramos, boa noite. Como é que tá o áudio, pessoal? Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Edson, né? Maria Elânia, deixa eu cumprimentar vocês aqui que já estão por aqui, né? Francinildo, tá ótimo, né? Então, de áudio tá ok aqui, acho que imagem também. Perfeito. Pronto, a gente tem a Delitânia, né? Ana Mário, Mary, Aparecida, Claudiana, Cláudio, Cléo, Cristiana, Delber. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos aqui. Alguns nomes que aparecem para mim. Boa noite, professor. Tudo Boa bom? noite, meu querido. Tudo ótimo. Então, gente, sou o professor Gabriel Corrêa, né? Estou aqui responsável pela missão de trazer, não de trazer mais conhecimento, porque conhecimento você já tem, né? A gente vai hoje compartilhar aqui os nossos conhecimentos, enfim, certo? A Prova Nacional Docente, mais uma vez, né? Vem com uma oportunidade única. Eu sinto uma inveja branca de vocês dizendo, pessoal, que no meu tempo não teve Prova Nacional Docente, não. É a primeira vez de vocês, né? Nesse caso aí, vocês vão ter essa oportunidade. Nunca vi uma seleção como essa a nível nacional para professores, nunca teve, na verdade, né? Então, assim, aquela famosa oportunidade única, né? Que mesmo já sendo professor efetivo, né? Também quero ter essa experiência e vou fazer essa prova junto com vocês, certo? Mas dizer para vocês que é muito bom, galera, quando a gente se prepara direcionado, né? Não tem como você se preparar para uma prova dessa com muita concorrência, né? Querendo ou não, a gente vai ter muita concorrência, mas se a gente está preparado, tudo dá certo, tá bom? Então, qual é a melhor forma de começar, professor Gabriel? É batendo o edital, pessoal. Não tem segredo, não. A gente vai trabalhar em cima do que está previsto no edital, tá certo? E aí a aula hoje vai ser bem tranquila, né? Trouxe um pouquinho de teoria para vocês também, que é importante nós conhecermos as teorias, mas também trouxe umas questões aqui para a gente treinar, tá bom? Então, já dei meu boa noite, né? A turma, tenho certeza que a turma é boa, já temos 34, né? 34 pessoas aqui, certo? E aí, pessoal, dúvidas, qualquer coisa, utilizem o chat, tá bom? Para quem não acompanhou minha primeira aula, que foi, tá com uma, 2 semanas mais ou menos, né? E estranho, né? Professor, o senhor dá aula de chapéu geralmente, né? Gente, a questão do chapéu é uma causa que eu levanto muito, né? Sobre a questão da inclusão, né? Eu sempre falo muito sobre esse símbolo do TEA, né? Do autismo, enfim, que querendo ou não, tá muito em pauta hoje, certo? E outra coisa que eu gosto muito de chapéu, né? Então, eu acho que para você não tem problema nenhum, né? E o chapéu me ajuda também a tirar um nervosismo, né? De vez em quando a gente fica nervoso, uma coisa nova, né? Turma nova, assim. Geralmente, quando a gente tem uma turma fixa de alunos, é uma coisa, quando a gente entra numa turma nova como essa aqui também é outra, né? Mas o conteúdo a gente domina e é isso que importa, né? A gente vai para frente, tá bom? Espero que vocês gostem da aula e a gente vai dar início, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat que a gente vai aqui dialogando, tá bom? Oi, bora lá. Gente, o material que eu preparei para vocês foi sobre filosofia da educação, né? Olha aí o Francinildo, né? Tranquilo, bora lá. Gente, esse material que eu coloquei aqui para vocês realmente foi baseado no edital, né? A gente tem a proposta aí de uma prova nacional docente, que ela veio, pessoal, inclusive eu até digo para vocês, eu achei muito melhor o edital dela do que qualquer outro concurso que eu já ajudei a galera a fazer. Por quê, professor Gabriel? Porque ela me pareceu simples, clara e objetiva, né? Mesmo nunca tendo outra prova nacional docente, sendo a primeira vez, mas a gente tinha antes, pessoal, algo chamado de ENAD. Todo mundo aqui sabe o que é o ENAD, né? Que é a prova que o pessoal aí das suas conclusões de faculdade, né? Quando estão concluindo, eles fazem essa prova, né? A prova do ENAD, certo? E aí, o que cai no edital do ENAD cai na prova, pessoal, certo? Eu acho Então, que é, o INEP, né? O INEP, a questão ali dessa banca, enfim, ele segue uma coisa chamada de coerência, né? Tem essa coerência de realmente cobrar aquilo que está no edital, certo? Então, assim, a gente fica muito tranquilo relacionado a isso. Então, relacionado à filosofia da educação, tanto eu dei uma olhada nas provas do ENAD, certo? Provas anteriores, quanto eu também quis trazer para vocês nessa parte mais da teoria para que vocês entendam o que é a filosofia da educação, o que é que ela aborda, certo? Onde é que ela quer chegar, tá bom? E aí a gente vai rabiscando um pouco o nosso material, acredito que vocês receberam esse material, tá bom? Então foi preparado com muito carinho aqui para vocês, beleza? Vou rabiscando aqui a parte que diz que o grande papel da filosofia da educação, para quem não sabe, né, é em primeiro lugar aqui, ó, desenvolver e ao mesmo tempo impulsionar, em especial, os nossos sujeitos, alunos ao conhecimento, certo? Lembrando que eu não vou só ler aqui na nossa aula, não, viu? Eu gosto muito de comentar, eu dou as pausas aqui para comentar, certo, pessoal?
Meus queridões, nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2025, ano que a gente tem aí muita coisa desenvolvida já relacionada à educação, principalmente, e onde, não sei se vocês perceberam, cada vez mais realmente a gente sente mudanças na nossa educação, né? Eu vejo uma coisa que, por exemplo, se a gente for parar para observar, as aulas de hoje que nós temos, né, que nós ministramos essas aulas para os nossos alunos, se a gente for parar para pensar, muitas delas não chegam nem perto, né, de ser que nem aulas que a gente tinha aí quando a gente cursava o ensino fundamental, cursava aí o ensino médio, enfim, a gente sente essa diferença, né? A gente sente, eu, por exemplo, vou citar a minha situação, né? Eu via meus professores realmente como detentores do conhecimento, né? Eu entendia que ele estava lá, certo? Com o objetivo de me passar o conteúdo que ele sabia, né? E essa era a função que eu via nos meus professores. Claro que hoje em dia, né, a gente também percebe, hoje eu entendo que a amabilidade que eles tinham, né, essa questão aí da ética, do compromisso, sempre teve como tem hoje. Só que eu ainda via muito, na minha visão de Gabriel, aluno, né, via meus professores como detentores do conhecimento, aqueles onde realmente tudo que eles falassem ali era realmente a realidade, né? E hoje a gente tem cada vez mais uma transformação disso, né? Saindo de uma educação mais tradicional, uma educação mais voltada ali à questão realmente do professor, detentor do conhecimento, do aluno ser mais passivo na educação, e a gente entra em algo chamado de criticidade, pessoal. Só que essa criticidade, ela não entra somente na figura do professor. Essa criticidade, ela vem através também dos nossos alunos. Então, a filosofia da educação, ó, filosofia, se a gente for levar ao pé da letra, né? Ela é praticamente aquela irmã da sociologia, então as duas elas sempre vão mexer ali com o homem, né? O conceito de homem, o conceito de consciência, o conceito de pensamento, tudo isso. E a filosofia ela vai nos trazer essa reflexão, esse pensamento sobre a nossa educação atualmente. Como é que nós chegamos na educação que hoje é pensada no aluno para o aluno, né? Como é que a gente pensa uma educação que traga um aluno mais crítico, mais reflexivo, com mais potencialidade de opinar e transformar a realidade social em que nós vivemos, entendeu? Então, tudo isso é pensado, pessoal, analisando a capacidade que hoje nós vemos nos nossos alunos. Antes, a gente educava para quando o aluno saísse, né, nesse caso da escola, ele fosse aí ser cidadão e ele fosse trabalhar, né, principalmente. Ser cidadão, trabalhar, né, no caso aí, fazer uma faculdade, etc. também. Hoje em dia, claro, a gente ainda continua seguindo os princípios da LDB, a questão da própria Constituição, onde diz, né, e garante esses direitos de ser cidadão, o nosso aluno, de ser trabalhador, só que hoje a gente sabe que tem um pouquinho mais, né? Hoje em dia parece que não adianta a gente formar cidadãos trabalhadores, né? A gente precisa formar cidadãos trabalhadores críticos e reflexivos a respeito do contexto atual, do cenário atual, certo? Eu não gosto muito, por exemplo, de trazer para as minhas aulas política, né? Não gosto muito, porque todo mundo tem direito a escolher o seu lado político. Todo mundo. Eu não posso vir aqui para vocês e falar que lado A é melhor que lado B. Não posso fazer isso. Só que uma coisa que vocês precisam entender, por exemplo, é que a educação, segundo muitos teóricos, por exemplo, ela não pode ser neutra, né? A educação que ela é crítica, ela não pode ser neutra. A professora, então, obrigatoriamente ela vai ser de lado A ou de lado B, né? Aí é uma escolha de cada pessoa, tá certo? Nesse caso, você escolhe se você tem um pensamento mais social, um pensamento mais empresarial, um pensamento mais religioso e etc. E você vai pelas suas ideologias sociais, políticas, etc. A mesma coisa, pessoal, é o nosso aluno, né? Independente se ele vai para lado A, lado B, lado C, seja político ou seja da cidadania, certo? Mas o cidadão que nós formamos hoje, ele precisa ter algo chamado de capacidade de posicionamento. Porque quando a gente forma alunos que eles não têm essa capacidade de se posicionar, logo, eles vão aceitar tudo que for imposto para eles, né? E é isso que a gente busca na educação, pelo menos numa educação mais voltada aí a século XXI, mais voltada ao ano de 2025 e em diante, né? Então, a filosofia da educação, ela também estuda muito esses conceitos, tá certo? Então, continuando aqui nessa segunda linha, o próprio significado da filosofia em si já diz respeito a essa questão da sabedoria, né? Dessa reflexão, desse pensamento e entendimento de que, peraí, por que é assim? Por que não é dessa outra forma? Por que não é desse outro jeito? Tá certo? Ou seja, a busca da sabedoria, né?
E aqui ele vai falar do educador Paulo Freire, tá bom? Trouxe aqui para vocês essa concepção de Paulo Freire, pessoal, certo? Sem puxar para uma ideologia também, mas é porque é quase que certeza que em todas as provas de concurso vai cair no mínimo uma ou duas questões de Paulo Freire. E claro que eu quero que vocês acertem aí todas as questões, não vão deixar Paulo Freire também de lado, né? Então aqui ele vai trazer uma reflexão também sobre Paulo Freire, né, que foi aí, no caso, né, patrono da educação brasileira, tá bom? Já digo para vocês que como a nossa aula é focada na prova nacional docente, certo? Como é que caem as questões da prova nacional docente? Acredito eu que vocês já tenham pelo menos uma noção sobre isso, né? As questões da prova nacional docente, elas vão vir com a proposta contextualizada, tá bom? Então não venha um exemplo imaginar, só aqui um exemplo, né? Que, vai cair Paulo Freire, vai cair bem curtinho ali já o que ele pensa, o que ele tudo mais. Geralmente não cai assim na prova nacional docente, se for seguir o modelo no caso do ENAD, né? Vai vir um texto reflexivo sobre o pensamento de Paulo Freire, um pensamento sobre sociedade, um pensamento sobre a educação de jovens e adultos, que é a EJA, né? Então, assim, já esperem uma prova mais contextualizada, já esperem uma prova mais dialogada com vocês, né? Para quem é acostumado com bancas que vão direto ao ponto, não é o caso da prova nacional docente. Professor, mas eu estava dando uma olhada nesse seu material e eu vi que tem questões tanto longas quanto tem questões curtinhas também, certo? Lembrando, as questões que são longas são focadas exclusivamente na prova nacional docente. Aí eu fiz questão de colocar essas questões longas que ela exigem um contexto para vocês. Só que eu também trouxe umas questões curtinhas, porque, mesmo elas sendo curtas, pessoal, eu estou também pensando no meu horário da aula, né? Claro que se eu trouxesse 10 questões super longas, não iria dar tempo dentro da nossa proposta de aula, mas que ela pode puxar uma contextualização verbal entre nós, tá bom? Então a gente resolve ela, mas a gente também comenta e fala sobre. E uma delas, ou duas, se eu não me engano, é sobre Paulo Freire, que eu coloquei aqui algumas questões para vocês, tá certo? Então, continuando, né? Paulo Freire, pessoal, ele sempre deixou transparecer em suas... Opa, deixa eu voltar aqui. Sempre deixou transparecer em suas citações que, foca nisso aqui, que o papel da educação é ser libertadora, né? Inclusive, se o professor de vocês hoje em dia, né, eu posso dizer, pessoal, que se eu estou aqui dando aula para vocês, né, sendo professor efetivo, é porque eu não errei uma questãozinha, né, da prova de Fortaleza. Não sei se você já tem esse trauma, né, pessoal, de não ter passado no concurso por uma questão, duas, enfim, aquele famoso bater na trave, né? Mas, às vezes, eu fico pensando, cara, se não fosse uma questãozinha, certo? E, inclusive, né, uma questão que caiu sobre Paulo Freire, que eu tenho certeza que foi uma questão que me ajudou bastante, né? E essa tendência voltada à educação libertadora. Então, tá vendo como é super importante você entender não somente, né, quem é a pessoa, mas o que ele pensa, o que ele defende. Algumas questões dá para você resolver sem conhecer totalmente o contexto, né, da ideia do filósofo, do pensador, mas outras é bom que você entenda. Então, Paulo Freire, ele vem falar que a educação, ele tem esse papel de educação libertadora. Ela vai te libertar de alguma coisa, ela vai libertar o aluno de alguma coisa. De quê, professor? Um exemplo, das amarras da educação bancária, né? Daquela educação que ela visa, por exemplo, formar simplesmente por formar, enfim, sem ter aquela famosa argumentação, aquela criticidade, aquele entendimento de que a educação realmente ela transforma, realmente ela liberta, né, você para outros entendimentos, para outros conceitos, tá certo? Então esse é mais ou menos o pensamento de Paulo Freire, tá bom? Eu não sei se a minha câmera está travando para vocês, para mim ela está travando um pouquinho, né? Mas eu acho que não influencia muito, não. Qualquer coisa eu desligo aqui também a minha câmera, tá certo? Mas aí, continuando, pessoal. De forma a instigar os educandos, deixa eu até voltar aqui para o material, pronto, né? De forma a instigar os educandos a serem pessoas, olha aí que interessante, olha o pensamento de Paulo Freire. Nós somos pessoas livres para conhecer, também somos livres para aprender e também somos livres para ensinar e, ao mesmo tempo, ter um papel crítico, pessoal. Aqui é a palavra-chave, a frase-chave, né? Crítico junto a uma sociedade que busca inovações, qualificações e que concomitam em ter sujeito que tenha a famosa sabedoria, tá bom? Então, Paulo Freire já diz tudo isso, certo? Nós somos livres para conhecer o que nós quisermos conhecer, nós não estamos limitados, certo? Nós temos aí essa busca por inovações, o que é novo, o que eu posso levar para a minha sala de aula,
Vou citar um exemplo da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. O que é que eu posso levar para a minha educação de jovens e adultos que me leve a entender, que leve a minha turma a entender que eles podem ir um pouco mais longe, entendeu? Que eles podem chegar mais além. Não sei se vocês sabem, né? Mas a EJA, pessoal, ela ainda tem um pensamento muito limitado, na verdade, tanto alguns professores quanto a própria sociedade, né? De achar que a EJA, por exemplo, a EJA é só um lugar para colocar jovens e adultos ali para terminarem seus estudos, vão terminar de qualquer jeito, de qualquer forma e tudo mais. Se existe esse pensamento, pessoal, o importante é que a gente busque transformar esse pensamento, certo? Porque tanto já fui professor de EJA, como sou professor de EJA, no caso, eu não sei se tem algum professor de EJA aqui, tem, pessoal? Se tiver, vocês me digam aí, viu? Se tem uma coisa, pessoal, que é gratificante, é ensinar jovens e adultos. Vocês concordam comigo? Desliguei minha câmera aqui, mas estou por aqui, viu? Certo? Só porque estava travando para mim. Tem algum professor de EJA aqui, pessoal? Se tem, se acusa aí só para eu entender aqui uma coisa, né? Olha aí, já tem o Cláudio, né? Trabalha na alfabetização, Francisco, olha aí, Francinildo, né? No passado fui, já lecionei. Pessoal, se eu pudesse, eu sempre digo isso, se eu pudesse, eu só dava aula em EJA, pessoal. Por quê? Porque, gente, quando eu vejo, né? E eu tenho muitos idosos aqui na minha turma, quando eu vejo uma pessoa idosa, né? Ali com seus 60, 70 anos e tudo mais, querendo aprender, pessoal, né? E aí a gente ouve algumas palavras, né, dizendo, mas não aprende mais nada, né? Enfim, Paulo Freire vem para rebater tudo isso. Aprende sim, né? Aprende, né? E com certeza, além de aprender, ainda vai deixar de assinar com esse dedinho, né? Ainda vai ali ser exemplo, né? Às vezes tem pessoas que querem aprender a ler simplesmente para aprender para si, né? Para assinar e etc. Só que tem outras que querem aprender a ler para mostrar que o tempo que ela perdeu lá na juventude, né? Ou algo do tipo, ou foi impedido de estudar para trabalhar, para criar filhos, etc. Né? É um tempo que ele pode ser recuperado, tá certo, pessoal? Então nós temos esse direito de conhecer, de aprender e de ensinar, né? Então, olha aí, gostei da participação de vocês aqui no chat, viu? Muito boa, certo? Vocês viram aí que Paulo Freire ele vai afirmar tudo isso, tá bom, pessoal? Olha aí, Ivonete colocou que é gratificante poder dar a diferença na vida de quem não teve a oportunidade de estudar, com toda certeza. E sabe quando é mais gratificante ainda, pessoal? Na formatura. Se tem um professor chorão aqui, sou eu, viu? Na formatura, gente, vendo essa galera se formar, né, você fica muito feliz e sabendo que realmente a educação é isso aqui, ó, que o Paulo Freire coloca, né? Libertadora, tá bem aqui, né? Ó, libertadora. E eu fico muito feliz em saber que a educação tem esse poder, né? E por isso que nós somos professores, né? Justamente por isso, para transformar e para libertar aí muitos pensamentos dos nossos alunos, né? Enfim, tá bom? Continuando, né? Aqui na parte, ó, que ele diz aqui, ninguém, pessoal, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, né? Os homens se libertam em comunhão, certo? Então, nós estamos aqui, por exemplo, buscando nossa liberdade, né? Pessoal, alguém aqui quer ser efetivo? Quer só para eu ter certeza, só para não ter dúvida? Todo mundo aqui quer se libertar do contrato temporário, não quer? Todo mundo aqui busca, né, nesse caso, a sua liberdade em comunhão. Oh, coisa maravilhosa, né, professor? Todos nós, né? Enfim, certo? Ninguém se liberta sozinho, pessoal, certo? Os homens se libertam em comunhão, tá certo? Então, para isso que nós temos uma aula hoje aqui, ó, sexta-feira. Vocês podem estar sextando, né? Só que vocês vão deixar para sextar quando já forem aí efetivos, né, pessoal? Certo? Nós temos o mesmo objetivo, então nós nos libertamos em comunhão, certo? Eu estou aqui justamente para fazer esse papel, e para ter esse papel, né, de professor mediador. Lembrando que eu não sou detentor do conhecimento, eu estou aqui repassando aquilo que eu sei e compartilhando, né, com vocês essa proposta educacional. Continuando, né? É preciso termos uma filosofia ativa dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? Não adianta a gente ter uma filosofia na escola e ela não ser uma filosofia ativa. Professor, mas o que seria uma filosofia ativa, né? Uma filosofia ativa é aquela que nos leva, mais uma vez, à reflexão, ao pensamento, ao conhecimento. Tem gente que diz assim, professor Gabriel, lá na escola tem um PPP. Só que PPP, assim, quando a gente precisa, ele está lá, né, enfim, tem a proposta da escola, tem dizendo como é que funciona algumas coisas e tudo mais. Só que, assim, ele é lá, né, ele é no cantinho dele, enfim, certo? Ele tem uma filosofia de trabalho, que é o quê? Ter nele as regras, as normas, a identidade da escola, tudo isso. Porém, ele não é ativo, né? Não é aquele que se leva para uma reunião e tudo mais, ele diz assim, ó, de acordo com o que consta no nosso PPP, funciona assim, dessa forma, desse jeito, as regras da escola, a forma, temos o regimento também, né? Então, sempre tem que ser de forma ativa, eu não posso ter por ter, né? Eu tenho que ter para fazer alguma transformação dentro da minha escola, seja no regimento escolar, seja no projeto político-pedagógico, seja em tudo, né? Na própria BNCC funcionando dentro da escola, então tudo isso.
uma filosofia ativa dentro do processo de ensino-aprendizagem, como ele diz aqui, e isso temos observado em nossos processos educacionais, em especial no ensino médio. Por que no ensino médio, professor? Porque no ensino médio nós vamos ter a disciplina de filosofia e sociologia nesse caso, né? Onde tem obrigatoriedade do ensino da filosofia. Completando assim a citação de Freire, a libertação de homens em comunhão, né? Docentes, discentes e a própria comunidade escolar, quando tem a sua famosa participação ativa, né, pessoal? Hoje nós temos uma palavra que provavelmente esteja aí na sua prova, né? Comunidade escolar. Nós vamos ter a comunidade escolar. Deixa eu perguntar só um negocinho para vocês, pessoal. Quem é comunidade escolar? O que é comunidade escolar? Vocês sabem? Podem digitar aí no chat ou podem ligar o áudio se quiserem, viu? Eu gosto de aula bem participativa. Para mim não tem problema nenhum. O que é comunidade escolar? Quem é a comunidade escolar, pessoal? Me diga aí. Porque lá no PPP, né, tem que ter a comunidade escolar. Lá na LDB fala sobre comunidade escolar também, tudo mais. Tem gente que acha que isso é função somente da gestão. Por exemplo, fazer o PPP, colocá-lo em prática, etc. É não, pessoal. Toda a comunidade escolar, então os pais de alunos, né, os alunos, os professores, todos, né, já colocaram aqui, tá chovendo aqui de comentário. Todos que trabalham na escola que fazem parte de alguma forma. E não existe, pessoal, hoje escola de sucesso. Não existe escola de sucesso sem participação de pais e de comunidade, certo? Se você acha que é só aquele mundinho da escola, etc., você vai para a prova nacional docente, sabendo que, anota o que eu estou falando, viu? Sabendo que cairão questões sobre comunidade, cairão questões sobre pais, certo? E participação de pais, né? Teve uma aluna que me questionou hoje, professor, diz assim, na cara dura, diz para mim aí, escola democrática, muito bem, Penha, né? Me diz aí, professor, na cara dura, uma forma de como pode cair uma questão lá na prova. E aí eu, baseado no edital, que eu não sou doido de falar fora do edital, né? Mas baseado no edital, eu falei, olha, uma coisa que eu tenho certeza, né? Que as questões vão cair em forma de estudo de caso, nesse caso, enfim, né? Por exemplo, citando, pessoal, situações escolares, né? Eu digo para vocês, mais uma vez, que a prova nacional docente, ela traz uma perspectiva de prova que eu dei maior valor, porque, pessoal, nem todo mundo aqui, dessas 63 pessoas, que eu estou achando incrível ter 63 pessoas aqui, enfim, todo mundo aqui domina matemática, todo mundo aqui domina raciocínio lógico, todo mundo aqui domina informática, direito constitucional, administrativo. Não, pessoal. Francisco, teremos questões já, viu? Um bocado. Aqui é só para introduzir a aula, tá bom? Nem todo mundo domina tudo isso. Eu, por exemplo, em informática, pessoal, pelo amor de Deus, direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, matemática, pelo amor de Deus, né? Agora, diga assim, o professor, a prova vai ser só pedagogia, né? Pessoal, é a proposta da PND. A pedagogia pura, né? E pedagogia, tanto vocês viram muito isso, tanto recente como na faculdade, quem não foi recente, mas é cheio de formações relacionadas aos nossos pedagogos, né? Vygotsky, Vallon, Piaget, Paulo Freire e tantos outros pensadores também que nós vivemos aí nos cursos de formação. Então tá muito fresco, né? Olha aí, todo mundo dizendo aqui que tem dificuldade em alguma das que eu falei. E é realmente, pessoal, e a maioria dessas são questões que e assuntos que não vão, por exemplo, a gente não vai usar necessariamente em todas as nossas aulas. Direito constitucional, administrativo faz parte? Faz, mas faz muito parte da nossa realidade em sala de aula, né? Assim como raciocínio lógico, a matemática, e quem não pega matemática, por exemplo, né? Eu gostei da prova nacional docente, que ela vem com uma proposta de pedagogia. Vai ter matemática num estudo de caso sobre a matemática, sobre a disciplina. Vai ter português num estudo de caso sobre leitura e alfabetização, né? Vai ter história num estudo de caso sobre tudo isso. Então, são questões que são contextualizadas. Ah, professor, então por isso que a prova vem melhor. E aí nós vamos ter a nossa questão discursiva também, tá certo? Na PND não tem direito administrativo, não tem constitucional, não tem informática, não tem, certo? As propostas são 24 tópicos da formação geral docente, certo? Que é um contexto da educação, e vocês já são fera nisso. Inclusive, esse aqui é o primeiro tópico, viu? Primeiro tópico do nosso edital de formação geral docente. Filosofia da educação. E na específica de pedagogia, vai estar lá a proposta de pedagogia com 20 tópicos, tá bom? E aí, complementando aqui para a gente finalizar a teoria e ir para as nossas questões, né? Bora lá, certo? A filosofia, pessoal, ela é transformadora, pois faz parte de um processo de aprendizagem. Então, filosofia, ela é transformadora, pois faz parte do processo de aprendizagem, que sucessivamente ajuda na transformação do mundo, claro, né? Certo? A gente tem esse objetivo agora, como eu comecei a aula falando sobre isso.
Para Paulo Freire, a educação ela não transforma... Já ouviram essa frase, gente? Tem gente que fala até blusa, né? A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Coisa linda, né? Para a gente citar até mesmo numa redação quando a gente faz aí, por exemplo. Tá certo? Com a promulgação da lei número 11.684, de 2 de junho de 2008, a filosofia ela volta a ser uma disciplina obrigatória nas escolas brasileiras, aí volta para a questão do ensino médio, tá bom? Função que ela não desenvolvia e desempenhava desde 1961, né? Enfim, segundo a nova lei do ensino de filosofia, assim como também a sociologia, assume um caráter de obrigatoriedade em todas as séries do ensino médio, a última etapa da educação básica, né? Não custa nada relembrar para vocês que a educação básica se divide em creche, pré-escola, né, que forma aí a educação infantil, beleza, que mais? Anos iniciais e anos finais do ensino médio, ou do ensino fundamental, perdão, e primeira, segunda, terceira série do ensino médio, né? A educação básica é o básico que o governo pode oferecer para a população. Por isso que se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Creche de 0 a 3 anos não é obrigatória, obrigatoriedade começa dos 4 aos 17, beleza, tudo isso vocês acredito que vocês sabem, né? Eu sempre gosto de recapitular isso porque eu não vejo a Prova Nacional Docente cobrando bem direitinho isso, mas eu posso ver ela trazendo um texto refletindo sobre isso, né? Sobre essa não obrigatoriedade da creche, porém, a necessidade de termos mais creche. Vocês já perceberam que já está começando aí as campanhas políticas, né? Uma das principais causas aí que o pessoal quer defender e tudo mais, aquele negócio todo é o quê, pessoal? Creche em tempo integral, escola em tempo integral, construção de mais creches, mais vagas em creche. Mas por quê, professor? CLDB diz que a creche não é obrigatória, né, e tudo mais. Por que o pessoal fala tanto em creche? Porque a creche vai possibilitar também o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, enfim, a trabalhar, né, a ter o entendimento que os filhos deles, né, os netos e tudo mais, vão estar o dia todo na escola e tudo mais, aquele negócio todo, né? Então, por isso que muitos governantes, assim, já pensam, vixe, eu vou falar em creche aqui, né? Mais creche, mais vaga e tudo mais, e mais escolas, enfim. E essa proposta de educação integral, eu acredito que vai cair de uma a duas questões para vocês sobre a educação integral. Professor, o senhor é a favor ou contra da educação integral, visando a filosofia da educação? Eu vou dizer para vocês, pessoal, depende, né? Por que o professor diz depende? Porque eu não vejo uma educação integral com base na filosofia da educação, que é o nosso tema, o nosso assunto da nossa aula de hoje, pessoal, sem qualidade de infraestrutura. Eu não vejo uma proposta boa para uma educação integral sem alimentação de qualidade, né? Uma alimentação manhã, tarde, enfim, no finalzinho ali também, aquela alimentação que é para ser, né? Eu não vejo uma educação integral que represente uma boa filosofia da educação, esse pensamento reflexivo sobre isso, né? Que leve a fazer por fazer, passar o dia todo em uma sala de aula e tudo mais. Educação integral, pessoal, anotem se quiserem, né? Ela busca proporcionar uma capacidade de desenvolvimento plena do aluno. O que é um desenvolvimento pleno, professor? É onde o aluno ele vai trabalhar o cognitivo, o físico, o motor, né, as suas habilidades, né, enfim, não é só sala de aula, né, são projetos interdisciplinares, né, enfim, é muita coisa, né, não é só aula, enfim, não é só um dia todo trancado dentro de uma sala de aula, mas é muito isso, e tem escola que ela não tem capacidade, ela não tem tamanho, ela não tem infraestrutura, muitas vezes para uma educação integral, certo? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Eu sou a favor de uma educação integral, que ela proporcione ao aluno uma boa infraestrutura, né? Ar-condicionado no Ceará é luxo, pessoal? Não, pessoal. Ar-condicionado para a gente é muita necessidade, não? Quem aqui nunca deu aula lá desse jeito aqui, né? Ai, meu Deus do céu. E quando liga o ventilador ele faz mais zoado muitas vezes do que os próprios alunos, né? Então, algum de nós aqui já passou por isso, né? E a gente entende, imagine passar o dia todo, e por isso realmente numa proposta de educação integral não é interessante, né? Uma educação integral, ela precisa ser realmente completa e que desenvolva plenamente no aluno e no professor, certo? Uma capacidade melhor, né, de infraestrutura, de benefício, de tudo isso, tá bom? Eu abri aqui o chat e eu estou vendo aqui realmente, né, ó, trabalha em uma escola de tempo integral que tem quase 600 alunos com capacidade para no máximo 400, tá vendo? Então, assim, são situações que acabam nos deixando aí reflexivos, né, críticos aí sobre a questão da educação integral, né? Já estão colocando outras opiniões aqui, e vocês concordam, né, pessoal? Realmente é muito difícil, muito difícil. Professor,
Mas eu acho que isso aí não tem nada a ver com o que pode cair na PND, não, professor, né? Vamos até mudar de assunto, pessoal. Deixa eu te dizer como é que isso pode cair na tua PND, tá certo? Pode cair basicamente assim, né? Em uma escola do Ceará, só um exemplo, ou do Nordeste brasileiro, ou de qualquer outro lugar, viu? Que todo canto hoje em dia agora é quente também, né? Mas ele pode colocar uma situação e jogar essa batata assim para você, ó, certo? Em uma escola de referido município e tudo mais, existe uma proposta de educação integral, certo? Isso mesmo, estudo de caso. Existe uma proposta de educação integral, onde foi colocado que os alunos entrariam tal hora e sairiam tal hora, enfim, sem propostas e sem perspectivas de projetos interdisciplinares. Se isso for na questão discursiva, ele vai perguntar para você, e aí, você concorda ou não? Qual seria seu posicionamento para uma educação integral de qualidade? Ah, aula do professor Gabriel. Ele me falou sobre isso, isso e isso. Que para ter uma boa educação integral tem que ter qualidade, principalmente, tá certo? E não somente falatório, e não somente vagas, né? Lembrando que matrícula, pessoal, eu gosto muito dessa frase, né? Matrícula não é inclusão, viu? Ó o chapeuzinho aqui, ó. Matrícula não é inclusão, não. Tem gente que acha, não. Agora a gente tem vaga para os meninos atípicos. Agora a gente tem vaga para alunos que são deficientes e tudo mais. Sempre teve, pessoal, nesse caso, né? Sempre a gente foi recebendo. Não pode se negar a matrícula, né? Mas matrícula não é inclusão, né? A gente tem que... e eu digo para vocês, viu? Ó, já é dizendo para vocês, uma possível questão sobre filosofia da educação mesmo. Eu sei que lá no edital tem a educação inclusiva e especial também como proposta, mas filosofia da educação não é reflexão, pelo que a gente está vendo? Hoje, pessoal, nós temos uma demanda muito grande da nossa educação especial e da nossa educação inclusiva. Isso nos leva à criticidade, à reflexão, a pensamento crítico, tá bom? E o professor de vocês também já diz, pessoal, vai ter de uma ou duas questões sobre isso, sobre a questão, né, dessa crescente de autismo, né, de diagnósticos e tudo mais. Lembrando que é algo novo, principalmente a nível de estudos, né? Mas não é algo novo a nível de história realmente sobre esse processo, tá bom? Então, a gente começou a estudar, desenvolver, tanto que saindo diversos artigos e pesquisas sobre isso e tudo mais, isso nos faz refletir muito, tá bom? Mas eu acredito que todos nós aqui temos, no mínimo, um aluno atípico, né? Não na sala de aula, acho que todo mundo aqui tem pelo menos um aluno que tem ou TDAH, ou TEA, né, ou a questão de uma deficiência, enfim, que está tendo, né, muito esse debate sobre isso, né, esse debate. É um desafio para todo mundo, viu, pessoal? É um desafio, tem professor que acha que é só para você, né, professor? Também é para a família, né, pessoal? A gente sabe, também é para a gestão, é para todo mundo, né? Para os alunos que também não são, né, atípicos, enfim, certo? Mas a gente também vai trazer esse debate em outras aulas, em outro momento, tá bom? E aqui, meus queridões, trago para vocês aqui uma proposta, né, de leitura também. Aqui esses parágrafos, eu não vou ler a aula toda, né, tá bom? Até porque eu gosto muito de resolver questão, mas eu não poderia também não falar da teoria para vocês, já que a prova de vocês envolve leitura e textos, tá bom? Então, fica a missão para vocês também de darem uma olhada nesse conteúdo que eu trouxe para vocês. Essa primeira parte, essa segunda parte aqui, ela vem falar principalmente sobre a questão aqui, certo? De mais uma concepção, né, sobre filosofia da educação, sobre a questão da sociedade, do bem e do mal, da verdade, da falsidade, da felicidade e da dor, de tudo isso que a filosofia da educação ela vai estudar, né? Certo? Aqui um contexto mais sociólogo e tudo mais, filosófico, tá bom? E aqui, mais uma definição sobre filosofia da educação, dizendo que a filosofia da educação é o campo da filosofia que examina, esclarece e direciona os objetivos e métodos e tudo mais. Vai trazer mais uma definição sobre isso, tá bom? Isso aqui é mais a parte mais teórica que eu trouxe para vocês. A importância da filosofia da educação também é importante que nós saibamos. Por que está isso no nosso edital, né, gente? Por que a PND está cobrando você saber a importância? Pronto, Eremita, seu áudio está ligado, viu? Pronto, valeu. Certo? Então, a prova de vocês pode cair algo perguntando qual é a importância dessa filosofia, né, e tudo mais, e vocês já vão ter esse PDFzinho, sabendo que ela é necessária no nosso desenvolvimento em sala de aula hoje, tá bom? Vai dizer os aspectos, por que a política, a filosofia da educação é importante. Ajuda a entender e manter e modificar o processo educacional, identificar os conflitos e contradições escolares, né? Desenvolve a capacidade humana, direciona a instituição. Então, tudo isso aí envolve a importância da filosofia da educação, certo? Os teóricos, pessoal, que pode cair na prova de vocês também. Nós vamos ter Sócrates aqui, né? Sócrates afirmando ser fundamental uma educação que buscasse o quê? Raciocínio, identificasse razões para justificar as nossas crenças, os nossos pensamentos, né?
para nos encorajarem. Vem Platão também falando, né, sendo aluno de Sócrates aí, defendendo uma afirmação do próprio Sócrates, nesse caso, apoiando a ideia de que é uma tarefa fundamental, como diz aqui, da educação, que é ajudar os alunos a valorizar a razão, o pensamento, esse entendimento, tá bom? E aí nós também temos para vocês aqui John Dewey, nesse caso, Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau, tá bom? Então, assim, é uma leitura bem bacana, essa leitura que eu proporcionei para vocês. Por que eu não vou ficar só na teoria com vocês? Porque nós temos 10 questõezinhas aqui para a gente resolver, basear tanto na nossa leitura, quanto no que eu já falei, que já contempla boa parte dos nossos assuntos, né? A gente tem 1h30 aqui de aula e as questões levam um pouquinho de tempo, tá bom? E o material está com vocês, não tá? Esse material já foi compartilhado com vocês, tá bom? A leitura, ela é muito autoexplicativa, viu, pessoal? Eu coloquei bem mastigadinho aí para vocês já irem lendo. O professor falou sobre isso, o professor abordou isso e tudo mais. Tá bem mastigadinho para vocês a nossa leitura, tá bom? Bora resolver a questão? Bora aqui. Primeira questão, pessoal, certo? Ela vem dizendo assim, meus queridões, ó. Pessoal, até aí tá tudo ok, né? Vocês estão entendendo, tá tudo tranquilo. Bora resolver a questão. Primeira questão, ela diz assim, pessoal, ó. De acordo com a filosofia da educação, a atividade humana ela vai se dividir em labor, trabalho e ação, certo? A educação, enquanto espaço público, ela vai se aproximar aí dessa concepção, quando de maneira correta ela vai fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Nós temos um pensamento sobre filosofia da educação que vai dividir aí em labor e trabalho. Já tem gente dizendo, professor, qual a diferença de labor e trabalho nesse caso, né? A gente tem os dois conceitos que levam a entender sobre trabalho. Só que nesse caso, labor, nesse caso, tem alguém com o microfone ligado, será? Né? Labor, esse caso aí, de uma proposta de trabalho também voltado, né, a sacrifício, a força, a trabalho mesmo, braçal e tudo mais, e o trabalho não necessariamente voltado a essa força, a esse exercício, a tudo isso, tá bom? É um conceito mais também, como é que eu posso dizer para vocês? Mais conceitual, mais, não somente braçal, né? Questão de trabalho. E a ação. Então, a educação, enquanto espaço público, ela se aproxima dessa concepção quando, de maneira correta, ela faz o quê, pessoal? De acordo com a filosofia da educação. Quando ela promove, na letra A, né? Relações dialógicas em que alunos e professores, eles compartilham discursos e iniciativas construindo significações, para a sua existência em meio social, certo? A letra A ela vai falar sobre isso. Na letra B, ela vai dizer que a educação, pessoal, ela se restringe, né? Se restringe à repetição de rotinas para a manutenção da vida biológica. Na letra C, vai dizer que a educação, nesse caso, né, enquanto filosofia também, ela prioriza a produção de artefatos técnicos e similares, né? Foi sobre isso que a gente falou, o nosso debate, né? Já vai fazendo sua reflexão aí. Na letra D, vai dizer que limita-se a preparar para exames, avaliações e índices, né? A filosofia da educação, ela vai girar em torno desse pensamento, né? Enfim, certo? E a última, ela vai dizer que a letra E reproduz conhecimentos e aí foge totalmente do que a gente falou, né? Sem reflexão crítica. Você já tem uma resposta, não tem, pessoal? Era eu falando aqui, já imaginando que vocês já estavam aí marcando Francinildo aqui, não perde nem tempo, né, Francinildo? Certo? Pessoal, então, vocês já conseguiram analisar, o Cláudio também, certo? A nossa questão sobre filosofia da educação é justamente isso, né? Promover relações dialógicas, conversas, diálogos em que alunos e professores, não somente alunos, não somente professores, né? Compartilhem nesse caso aí, tá bom? De discursos e não somente de discurso, pessoal. Imagina aí se eu passo a aula todinha com vocês aqui, só falando e lendo teoria. Talvez não fosse tão interessante, né? Então, nesse caso, tanto o meu discurso quanto a minha iniciativa é importante numa aula como essa. Então, olha aí, construindo significações para a existência e principalmente para quê, pessoal? Meio social. Eu disse para vocês que hoje em dia uma educação ela não basta ser só sala de aula. Ela tem que transformar alguma coisa lá fora também, ó, na sociedade, né, na comunidade. E outra coisa, não transformar só a nível, tem gente que pensa, né, Brasil e tudo mais. Eu tenho que primeiro transformar a minha comunidade, a minha realidade, para expandir para outras situações. Vocês já marcaram letra A, não foi? Letra A, né? Já marcaram aqui. Primeira questão, pessoal, realmente resposta letra A. Gabarito letra A é o nosso gabarito aqui, tá bom? Tranquilo? Facinho, né, professor? O senhor disse que realmente aí são assuntos direcionados à filosofia da educação. Lembra que eu te falei que tem
questões que são nesse caso tem textões, etc, né? Aqui é uma questão pequenininha e tudo mais, só que ela pode trazer uma proposta daquela lá de cima, certo? Imagina essa leitura que a gente fez lá em cima, eu pego ali um ou dois parágrafos e jogue para cá, é a mesma coisa, tá bom, pessoal? A PND veio com essa proposta. Ela poderia colocar essa pergunta ali bem rápida, né, para você marcar logo, mas, claro, como eu já te dei várias leituras ali em cima, ela só poderia pegar um daqueles textos ali, ó, colocar aí, vou deixar ele lendo aqui um pouquinho, né, até para ele se cansar aqui um pouquinho, aí depois eu pergunto logo o que eu quero. Isso aí é a PND, tá bom? Bora para a segunda questão. Olha quem foi que apareceu na segunda questão aqui, né? Segunda questão, em sua obra Pedagogia da Autonomia. Se eu leio esse nome, Pedagogia da Autonomia, eu não preciso nem buscar saber quem foi, porque eu já sei que é dele, né? Saberes necessários à prática educativa foi de Paulo Freire, né, pessoal? Ele propõe uma reflexão profunda sobre os fundamentos. Quais fundamentos, professor? Fundamentos éticos, fundamentos éticos, políticos e epistemológicos da prática docente, né? Ele faz, pessoal, toda uma reflexão sobre a nossa prática, né? Argumentando que ensinar é um fato de constante aprendizagem e curiosidade. Vocês concordam comigo, né? Quanto mais a gente ensina, pessoal, mais a gente aprende, né? É igual uma faculdade por aí, né? Que ela diz que é ensinando e aprendendo, né? Certo? E a nossa curiosidade. Acerca dessa importante obra de Paulo Freire, analise as assertivas. Aqui é só você analisar. Esse modelo também é modelo da PND, tá certo? Esse modelo, ela gosta muito, pessoal. Eu não sei se vocês gostam. De 1, 2, 3, 4, 5. Eu não gosto muito, não vou mentir para vocês, mas tem que fazer, a gente faz, né? É igual aquela, essa primeira é correta porque essa outra também é. Essa é falsa porque eu não gosto muito disso. Mas se a PND gosta, né, a gente não pode fugir, tá bom? Só lembrando que a gente tem 70 pessoas nessa aula, viu? Isso mesmo, Francinildo, 70, acaba sendo mais demorado. Você vai ver que a gente vai passar uns 5, 10 minutos resolvendo essa aqui, viu? Mas a proposta da PND, a gente tá aqui para isso, né? Pessoal, vamos lá. Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire, ele quer saber o que é que a gente entende sobre essa obra de Paulo Freire. Mesmo que você não tenha lido a obra Pedagogia da Autonomia, mas você vai conseguir responder. Bora lá, bora aqui. Primeiro diz assim, pessoal, ó, que ela vai compreender a importância, deixa eu até colocar aqui o símbolozinho, né? Ela vai compreender a importância da concepção bancária da educação, e ela vai postular que ela materializa a autonomia dos educandos e é construída na e pela praxis, nesse caso educativa. Então, Paulo Freire, pessoal, vocês acham, pelo que eu já falei, pelo que vocês sabem, que ela vai compreender a importância da concepção bancária, né, na educação, ela vai postular, nesse caso aí, né, e materializar a autonomia dos educandos e é construída pela prática educativa? Eu acho que é quase que o contrário disso, né? Eu não vou dar minha opinião aqui, mas vocês vão colocando aí. No final, eu já venho aqui dar a resposta, certo? Então, a educação bancária, eu comecei a aula falando disso, né? Que ele já tinha essa questão de ele ir contra, né, pessoal, esse pensamento de educação bancária. É só aquele monte de depósito de informação, né? Enfim, certo? Mas vamos lá. A 2 vai dizer, meus queridões, que a autoridade do professor, pessoal, na perspectiva freiriana, certo? Eu estou aqui com o mouse que está só misericórdia, né, para colocar aqui. Então, na perspectiva freiriana, ele não, pessoal, não anula, olha aí, não se anula na defesa da autonomia do educando. Tem gente que acha que o Paulo Freire ele é crítico à autoridade do professor. Peraí, ele não é crítico à autoridade do professor, né, em uma perspectiva geral, viu? Então, a segunda está dizendo que a autoridade do professor, na perspectiva freiriana, não se anula na defesa da autonomia do educando. Pelo contrário, ela se reafirma na forma coerente e ética com que o educador testemunha sua curiosidade, sua incompletude, né, dizendo que nós não somos seres completos, né, e seu respeito aos saberes prévios dos estudantes. Analise aí a 2, se você acha que essa concepção ela é verdadeira, segundo Paulo Freire, tá bom? Já tem gente dizendo aqui, né? 3, bora lá. Na 3 vai dizer, pessoal, que o ato de conhecer para Freire é um processo que se perfaz de forma puramente individual. Será que era esse pensamento do Paulo Freire, né? Puramente individual e espontânea por parte do educando, desconsiderando a necessidade da mediação dialógica do professor. Então, nesse caso aqui, professor, ele não seria mediador, né? Professor, ele estaria fora desse processo aqui, segundo pedagogia da autonomia, se for verdade, né? Mas vocês já estão colocando aí a opção de vocês, certo?
nesse caso, dialógica do professor, ou da sistematização dos conteúdos para a sua efetivação, né? Até agora, eu vou dar uma dica para vocês. Dessas três, só tem uma certa, né? Dessas três que a gente leu até agora. Próximo. O ensino que respeita a autonomia do educando implica necessariamente a negação, olha aí, a negação de qualquer forma de avaliação sistemática ou de exigência da rigorosidade metódica, né? Ele está dizendo aqui que, segundo Paulo Freire, né, segundo a pedagogia da autonomia, eu vou ter um ensino, nesse caso, que respeita a autonomia do educando, desvalorizando aí negócio de prova, negócio de avaliação, negócio de... Não, é só mesmo avaliar o aluno crítico, reflexivo e tudo mais, e as demais coisas, não, a gente vai levando aqui, não necessariamente aí isso seja importante, não. Então, seria essa negação, né? Necessariamente essa negação de qualquer forma de avaliar o aluno, das metodologias que são tradicionais, que Paulo Freire não é contra todas elas, né? A gente tem a rotina, por exemplo, né, que é essencial no nosso dia a dia, então não seja crítico a tudo, né? Algumas coisas, por exemplo, tá bom? Ela é um pouquinho mais complexa, essa 4, mas você vai conseguir responder também. E a 5 vai falar sobre a formação docente, que ela deve estimular a curiosidade epistemológica, o pensamento crítico e a reflexão sobre o mundo, assim como o ato de ensinar, está ligado à pesquisa constante e à reinvenção das práticas pedagógicas, tá bom, pessoal? Dessas 5, pessoal, né, eu disse que das 3 primeiras tem uma certa, né? Da 4 para 5 também tem uma, né? Já estou dando outra dica aí para você, mas eu vou te mostrar agora o nosso gabarito. Agora ficou mais fácil, né? Agora ficou mais fácil. Já temos aqui a resposta. E aí, vocês vão de quê? Eu já tenho a minha resposta aqui. Olha aí, letra E, né? Vocês são rápidos, vocês são bons. A turma é boa. Pessoal, tem 75 pessoas aqui, ó. 75 pessoas. 75 nomes que eu vou ver no Diário Oficial, será, hein? Eu vou ver lá no Diário Oficial Antônio Benedito, será? Aparecida, né? Vou ver Benedita, Cláudia Farias, Cláudio Vasconcelos. Olha aí, coisa boa, né? Muito bem. Certo? Muito bem. Deus abençoe, né, Claudiana? Certo? Então, pessoal, letra E fala que é 2 e a 5. Bora só conferir aqui para ver, né? Bora só conferir aqui. Na primeira, ele vai dizer que compreende a importância da concepção bancária, né? Pessoal, ele era contrário, viu? Contrário a esse pensamento de educação bancária, né? Educação que faz do aluno só depósito de informação, né? Enfim, que só faz ali... Não se tem a criticidade que nem o pensamento como ele queria da educação libertadora, tá bom? E aí a primeira tá errada, né? Tá errada, tá bom? A 2 vem falar que a autoridade do professor, certo? Na perspectiva desse caso aqui, deixa eu só fechar o chat aqui, pronto. Que a autoridade do professor, na perspectiva freiriana, ela não anula, né, na defesa da autonomia do educando, nesse caso, pelo contrário, né, ela se reafirma, certo? Com a ética coerente do educador e tudo mais. É a mesma coisa eu dizer para vocês. Vocês estão percebendo que eu gosto muito de interagir com vocês, né? Eu gosto bastante, eu não tenho problema nenhum de falar, de conversar, certo, tudo mais, mas vocês entendendo que eu estou na minha posição de professor. Então, por exemplo, eu não aceitaria aqui desrespeito, eu não aceitaria aqui brincadeiras que fugissem da nossa ética profissional e tudo mais, né? Assim como eu não vou fazer isso com vocês. Então, mesmo a gente tendo uma certa proximidade, eu lendo comentário, eu perguntando, eu interagindo com vocês e tudo mais, isso não quebra o nosso respeito enquanto professor e aluno, certo? Eu só tento ter essa proximidade maior com vocês. Então, a minha autoridade enquanto professor, é porque essa palavra autoridade é muito forte para o Paulo Freire, né? Mas a minha autoridade, ela não anula a minha forma de tratar vocês, né? É a mesma coisa da amabilidade. Tem gente que diz que professor que ele é amável, ele não tem moral, não tem domínio e tudo mais. Já tem professor que é muito carrasco, do mais é o professor amável, né? Não, mas tem que ter também amabilidade e tudo mais. Eu digo que é o bom senso, né? A mediação das coisas, porque o aluno também, se ele saber que você é amável demais, eles brincam, né, pessoal, também, eles vão tirando ali, né, uma onda. Então, o respeito, ele é a prioridade de tudo, com certeza, Francinildo. O respeito, ele é a base de tudo, sendo entre nós aqui, sendo entre o aluno e o professor na sala de aula, tá bom? E a autoridade do professor. Pessoal, o professor nunca pode perder a sua autoridade, tá bom? Independente se você é muito bonzinho ou não, o professor precisa, né, ter domínio, né, domínio da sua turma, tá bom? Então, letra E, né? A 2 está ok. Vocês já estão dizendo que é a letra E. Pessoal, vocês já eliminaram a primeira, a letra A, já que a 2 está correta, já elimina A, já elimina a B, né? Ficaria entre C, D e E. E vocês disseram que a 5 também está certo. Mas vamos ver a 3 aqui, né? O ato de conhecer para Freire é um processo, deixa eu ver aqui, que se perfaz de forma puramente individual e espontânea por parte do educando, desconsiderando, não desconsidera não, viu?
desconsiderando a necessidade de mediação dialógica do professor. Nós somos professores mediadores, nós somos professores que estamos ali para mediar o processo educacional, né? Então, já estaria errada por aí, viu, pessoal? Então, não desconsidera nada do nosso trabalho, não, tá bom? Segundo Pedagogia da Autonomia e Paulo Freire, beleza? 4, né? O ensino respeita a autonomia do educando, que respeita a autonomia do educando, implica necessariamente a negação de qualquer forma de avaliação? Não necessariamente, tá bom? A gente critica muito, pessoal, a avaliação somativa nas provas, né? Inclusive, as próprias bancas, elas criticam a avaliação somativa. Mas deixa eu te dizer um negócio, pessoal. O concurso não é uma avaliação somativa, não? Vocês concordam ou discordam comigo? Quem passa não são as maiores notas? Quem passa não são, desculpa a palavra, né? Entre aspas, os melhores que eles chamam, né? Os melhores é que passam as maiores notas. Então, por que criticam tanto a educação somativa, né? Certo? Se o pessoal diz que é melhor nota, é melhor não sei o quê, é melhor não sei o quê. Pessoal, a avaliação somativa ela é necessária, certo? Ela é necessária. Claro que ela não vai ser melhor numa visão reflexiva da filosofia da educação, por exemplo, do que a diagnóstica e do que a formativa, tá bom? Para quem tem dúvidas, diagnóstica, eu vou fazer um diagnóstico do meu aluno, como é que ele chegou, como é que ele está e como é que ele vai sair e etc. Formativa é a continuidade do meu aluno também, comportamento, participação, tudo isso, né? E a somativa é sempre quando você avalia a avaliação bimestral, parcial e etc. Aí tem gente que diz assim, não, mas a somativa, nota é nota. Aluno, não vou resumir meu aluno numa nota realmente, não. E eu também concordo com isso. O nosso aluno não é para ser resumido numa nota. Mas a nota não é importante? Porque se ele estiver abaixo da nota, ele não vai passar de ano, por exemplo, né? Então, vocês viram aqui que a avaliação somativa, ela também tem a sua importância, também tem o seu valor, tá bom? Só que nas provas de concurso, eles não valorizam tanto, tá bom? Por isso que sempre prioriza também, já que eles não, né, valorizam tanto, a formativa e a diagnóstica, principalmente, tá bom? Pessoal, letra E, né? Então, a 5 também tá certo. Deixa eu colocar aqui no nosso... Cadê? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui, né? Letra E é a nossa opção correta, beleza? Da segunda. Bora para a terceira. Terceira, ela diz assim, pessoal, ó, já a gente vai para uma aqui sobre estudo de caso, tá bom? No debate sobre pedagogia e autonomia, existe a argumentação de que o ato de ensinar exige diálogo e observação. Não foi isso que a gente leu lá em cima, né, pessoal? Diálogo e observação da nossa realidade. Isso aí é filosofia da educação pura. Dentre as alternativas abaixo, qual alternativa traduz essa perspectiva crítica, pessoal, de maneira correta? De diálogo e observação da nossa realidade. Lembra que eu te falei que a filosofia da educação estuda diálogo, nossa realidade, nossa comunidade e etc, tá bom? Vai dizer na terceira questão, pessoal, certo? Que ensino como transmissão unilateral de conteúdos pelo detentor do saber. Olha aí, é isso, pessoal, é? Pedagogia da autonomia, é isso que Paulo Freire pensa, é isso que a filosofia da educação pensa, né? B, proposição de situações que relacionam a realidade do educando, estimulando a consciência crítica e posicionamento do contexto social em que ele se encontra. Letra B. Né? Letra C, aplicação estrita de métodos expositivos, estou descendo aqui, certo? De métodos expositivos e dedutivos, né? Para garantir eficiência geral, entendimento mercadológico. D, uso de cartilhas padronizadas, olha aí, gente, as cartilhas, né? Que determinam o ritmo de aprendizagem, né? Será que esse aí é o pensamento da pedagogia, né? E autonomia de Paulo Freire? E, por último, foco exclusivo em competências técnicas para o mercado de trabalho, né? Lembra que eu falei para vocês, não só o mercado de trabalho, não só cidadania, é a mistura de tudo isso com um pouco ou muito de realidade social e de transformação da sociedade, né? Podem responder aí, eu já tenho aqui a minha defesa, né? Letra B, tá todo mundo de letra B, é? Deixa eu ver aqui o chat. Todo mundo de letra B, né? Professor Gabriel, eu vou de letra B, professor, porque eu entendo, como está dizendo ali, né, que são proposição de situações que relacionam a realidade do educando. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha realidade, pessoal, ela não é igual à sua, né? Aí você vai dizer, professor, porque o senhor já é concursado, tudo mais, não sei o que é. Não, gente. Conta e dívida todo mundo tem, viu? Mas a realidade melhora um pouquinho, né? Mas o que eu digo para você não é a situação financeira, estou dizendo a minha situação local, né? Onde é que vocês moram, pessoal? Essas 74 pessoas, me diga aí bem rapidinho. Vocês são da onde? Que eu sou aqui da Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A minha realidade é mais da zona mistura de rural com urbana, viu? Nem é tão urbana, nem é tão rural, né?
Olha aí, ó, Sobral, Graça, Assaré, Recife. Rapaz, eu fui em Recife, é lindo, certo? Eu sempre gosto de perguntar de onde é que vocês são, para vocês entenderem. Olha o tanto de realidade aqui, pessoal. Paulo Freire, a filosofia da educação e toda a nossa questão educacional, ela vai analisar isso aqui, ó. Tem gente do Amapá, né? Amapá, a Copiara, olha aí, na hora dessa, tá fazendo muito frio, né? Que a noite é frio. Mas, gente, dá uma olhada nesse chat, olha o tanto de realidade. E aí tem gente que quer generalizar a educação. Pessoal, a educação ela não pode ser generalizada. O pessoal lá de Acopiara, de Belém do Pará, olha aí, ó, o Altair aí e tudo mais, só lembro de quem Belém do Pará? Oh, meu Deus, não sei, não vou nem acreditar, né? Só lembro de uma pessoa, mas enfim, uma cantora, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem aqui várias realidades. É isso que a filosofia da educação estuda. O processo educacional, ele é complexo. Tudo que cai nas questões de você lá falando que é fácil, é singular, não sei o quê. Não, pessoal, é complexo. Olha o tanto de local aqui e cada um tem a sua realidade, né? Entendeu? Então, nesse caso aí, é justamente isso, ó. B, proposição de situações que relacionam e que analisam a realidade do nosso aluno, do nosso educando, estimulando a nossa consciência crítica muito bem e o nosso posicionamento diante do contexto social em que nós nos encontramos, né? Então, meus queridões, dá para sair um médico lá da favela? Dá, pessoal? Dá, não dá? Mas vai ser mais fácil ou mais difícil? Ah, professor, entendi agora onde é que o senhor quer chegar. Pessoal, dá para sair bom profissional de todo canto, dá para sair, só que vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil ali esse contexto e tudo mais, certo? Então, dá para um indígena hoje, né, chegar a uma situação de médico, de advogado, mas dá. Vai ser um pouco mais difícil ou talvez não, né? Enfim, depende muito da realidade, do contexto em que ele se encontra. Isso é filosofia da educação pura, tá bom? Certo? E eu queria já dizer que nós temos 85 pessoas aqui. Eu pensei que a aula estava chata, mas eu acho que não está não, né? Que vocês ainda estão aqui, né? Então, me deixe sozinho não, que a aula vai até 9, tá bom? Mas bora lá. Quarta questão, pessoal. Até aqui, quem acertou as 3, eu já posso considerar concursado, tá acertando tudo. Quem acertou, eu errei só um, professor, não tem problema não, tá concorrendo do mesmo jeito. Não acertei nenhum, professor, por você vai acertar essa aqui agora. Bora lá. Quarta questão. Pessoal, a filosofia da educação, enquanto campo do conhecimento, que reconhece o pensamento, né? Que reconhece o pensamento e existência humana, né? Em suas especificidades, ela vai defender uma coisa. Defender o quê, professor Gabriel? A aprendizagem experiencial e a escola como possível laboratório de democracia, certo? Se eu quisesse trazer um textão para vocês aqui, eu traria um textão enorme sobre isso, sobre experiências que a educação proporciona, sobre laboratório de democracia. Vocês concordam que a escola é um laboratório de democracia, né, pessoal? Né? Eu tento colocar nessa escola conceitos e concepções democráticos, né? Enfim, tá bom? Certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó. Assim, uma das alternativas remonta à ideia de experiência e participação. Temos experiência e temos participação dentro da nossa escola no contexto democrático, certo? Vou trazer para você aqui, como perguntaram, né, se essa questão pode ser estilo ENAD. Deixa eu transformar ela no estilo ENAD para você, tá certo? Vou transformar agora mesmo. A quinta, ela é ENAD, tá certo? Vou pegar essa 4 e transformar em estilo ENAD para você. Vou pegar um texto sobre educação democrática, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, de uma escola que ela tem uma proposta de educação democrática. E o que é educação ou gestão democrática? É onde todos participam, é onde todos interagem, é onde todos têm voz e vez. Uma escola, por exemplo, hoje, que ela tem grêmio estudantil, e eu poderia colocar um texto aqui sobre grêmio estudantil para vocês, ela teria a sua importância e a sua relevância, né? E aí, só uma reflexão sobre isso, tá bom? Mas aí, respondendo, né? Assim, uma das alternativas remonta à ideia de experiência e participação. Assinale a alternativa correta. Ele vai dizer na letra A que ela vai ter foco exclusivo nos conteúdos. Eu já digo para você que a palavra exclusivo, ela limita muito a opção, né? Por que só exclusividade nisso, né? Então, foco exclusivo nos conteúdos disciplinares tradicionais para consolidar a cultura letrada. Será que tem só esse foco exclusivo, né? Na letra B, vai dizer que a filosofia da educação, né, enquanto experiência, laboratório da democracia, ela vai apresentar uma aprendizagem em coletividade. Opa, professor, o senhor já tinha falado lá nos textos da teoria que tem essa coletividade, que não tem a limitação da individualidade. É isso mesmo, pessoal, certo? A aprendizagem em coletividade, como, por exemplo, olha o que eu falei para vocês de educação integral. Falei não disso aqui? Projetos interdisciplinares envolvendo resolução de problemas reais da comunidade escolar, né? Então,
Se eu tenho um problema na minha escola, pessoal, de lixão, tem lixão ali do lado da escola, ó, professor, o que é que eu faço? Coloca seus alunos para trabalhar projetos sobre isso, né? Sobre a questão ecológica, né? Enfim, em parceria com outros projetos da prefeitura, traz isso para a escola. Vamos desenvolver essa interdisciplinaridade com a disciplina de ciências, de geografia, trazer isso aí. Opa, isso aí me traz, né? E faz entender que a escola é um laboratório de democracia que pode ser utilizado em diversas situações e diversos contextos que tragam meus alunos à reflexão, tá bom? Nesse caso aqui, letra B, já estaria correta, né? Letra C, adoção de turmas seriadas rígidas para garantir ordem na instrução. Eu acho que foge totalmente aqui da nossa proposta, até mesmo da própria democracia, enfim, de aprendizagem experiencial numa turma rígida, né? Seriada, enfim, rígida. Avaliação centrada em testes de múltipla escolha, não necessariamente, pois assegura a objetividade, né? Só chegou lá, marcou e etc. Apesar que as provas de concurso são assim, né? Chega, marca, enfim. Agora estão botando umas redaçãozinhas também, né? Enfim. E a letra E, redução de práticas colaborativas. Muito pelo contrário, nem continue lendo, não. Como é que eu vou reduzir minhas práticas colaborativas se elas que me levam à filosofia da educação? São elas que me levam à reflexão, enfim. Não seria isso, né? Que é fator determinante no processo de aprendizagem, o professor manda e o aluno obedece, né? Foge totalmente. Então, 4, resposta, letra B, é o nosso gabarito, tá bom? E aí, professor, bora lá para uma questãozinha agora de... Deixa eu ver aqui. Estudo de caso. Deixa eu ir logo para a sexta questão, né? Sétima. Deixa eu ver aqui. Pronto, a sétima também é estilo ENAD. Deixa eu procurar logo uma que pediram aqui um estudo de caso, né? Tá aqui. Bora para a oitava. Questão estilo ENAD, questão estilo PND, certo? Lembrando que aquelas 7, a 6 e a 5 também são estilo ENAD e PND, viu? As que não são, pessoal, mas eu estou trazendo ela para os contextos para vocês, tá bom? Lembrando que vocês vão fazer principalmente a prova nacional docente, só que alguns assuntos eles também são pertinentes e algumas formas de questão também para outros concursos, tá bom? A oitava ela é estilo prova nacional docente, certo? Bora aqui entender como é que ela funciona. Olha aqui, a oitava. Um docente está planejando uma aula na qual irá trabalhar com seus estudantes, isso que é estudo de caso puro, viu? Vai trabalhar o tema do meio ambiente, que eu acabei de dizer para vocês, ó. E do desenvolvimento sustentável. 2 assuntos que vão estar na prova de vocês. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Vai estar na prova de vocês, certeza. E ele vai estabelecer como objetivo de aprendizagem promover uma compreensão crítica, pessoal, do dilema entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Como provocação aos estudantes, ele apresenta o seguinte excerto. Então, para a gente entender o que a gente leu aqui, eu gosto muito de fazer isso. O professor está planejando a aula, ele quer dizer para os alunos, pessoal, vai ter uma forma da gente ter um desenvolvimento sustentável, mas que não prejudique a nossa economia também, porque quando a gente corta árvores, né, pessoal, a gente está acabando com o meio ambiente. Porém, a partir do momento, no mesmo momento, a gente também está criando ali alguma coisa da parte da economia, né? Seja livros, cadernos e tudo mais, então vocês entenderam onde é que ele quer chegar, né? Ele quer uma balança sobre essas duas coisas. Tendo em vista o grande desafio em garantir a manutenção do meio ambiente, como constante avanço do desenvolvimento da humanidade, né? Nós estamos desenvolvendo cada dia, né? Rápido demais, e o uso ilimitado dos nossos recursos naturais, nós nos perguntamos, pessoal, como é possível manter o desenvolvimento social de forma ilimitada com o uso de recursos naturais que são limitados? Como é que pode, né, gente? Nesse caso, não seria isso um paradoxo? Então, o professor trouxe essa proposta, né, para os alunos dele. Estudo de caso puro, PND pura aqui, viu? Prova Nacional Docente pura. Bora lá. Qual das seguintes estratégias pedagógicas seria a mais adequada para alcançar esse objetivo? Ah, professor, agora eu entendi, certo? Fátima Martins está com o áudio ligado, viu, Fátima? E aí, qual das seguintes estratégias pedagógicas seria a mais ideal, pessoal, para isso, né? Agora sim, professor, agora eu entendi. Então, o professor, ele está com um problema e ele está jogando esse problema para a gente resolver. Isso aí é prova nacional docente pura, isso aí é ENAD puro, tá bom? Bora lá resolver esse problema que não é nem nosso, é do professor, né? Mas bora lá, oitava questão. Diz assim, vamos lá. Ele deveria, pessoal, organizar um debate, né? Um debate estruturado em que grupos de estudantes, eles defendam diferentes perspectivas, né? Sobre o envolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável, com base em teorias ecológicas e também nas teorias econômicas, né? Tem alguns professores, algumas e tudo mais, que gostam muito disso, levar debates aí para a sala de aula, né? Professores, formadores, etc. Analise aí a letra A, tá bom?
Na letra B, vai dizer que ele deveria exibir um documentário sobre catástrofes ambientais e pedir aos estudantes que redijam um relatório resumindo as consequências da exploração excessiva dos recursos naturais. Lembre-se que ele tem que falar de economia e ele tem que falar de meio ambiente, tem que contemplar as duas coisas, tá bom? Na letra C vai dizer que ele, nesse caso aqui, ele explicaria o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E solicitaria que os estudantes identifiquem os princípios enunciados nos relatórios internacionais sobre o tema. Será que isso aí já resolveria boa parte do problema dele, né? Letra D. Ele deveria pedir aos estudantes que pesquisem modelos históricos de exploração de recursos naturais e analisem quais obtiveram sucesso e quais causaram graves impactos ambientais. Mais uma vez, isso aí gera duas coisas, economia e impactos, né? E letra E, propor um experimento prático em que os estudantes eles simulem a gestão de recursos naturais em uma sociedade fictícia, apresentando um relatório com os resultados. Enquanto eu bebo uma aguinha, porque minha garganta não é de ferro, já estou vendo aqui nos chats os comentários de vocês. E aí, professores, segundo a Prova Nacional Docente, segundo o ENAD, qual vocês marcariam, qual seria a opção correta para vocês? Beber uma aguinha aqui no instante, viu? Agora eu gostei. Agora está entre a letra A e a letra E. Ah, professor. Gostei, gostei. Não a letra B, C nem D, né? Segundo vocês. Ah, entendi, entendi. Bora lá, né? Bora lá. Isso aqui é a oitava questão. Pessoal, nessa oitava questão, vocês viram que o negócio ele veio contextualizado demais, né? Como eu disse para vocês. Prova Nacional Docente cobra contexto, tá bom? E aí, apesar que nós temos também umas questões curtas na nossa prova da PND, eu resolvi também umas questões curtinhas, porém, que são curtinhas, mas tem uma problemática também relacionada a elas, tá bom? Mas, gente, primeira coisa que nós vamos entender, qual é a nossa disciplina? Filosofia da educação. Qual é a nossa proposta da nossa aula de hoje? Filosofia da educação. Ela vai pedir principalmente o quê, pessoal? Filosofia da educação, falei diversas vezes, diálogo, debate, né? Buscar entender alguma coisa, buscar, né? Essa parte, né? Ah, vocês já estão mudando de ideia agora, né? Vocês são gaiatos, viu? São gaiatos, certo? Nesse caso, é isso, pessoal. Criticidade, Cléo, tudo mais. Professor, é porque a letra E tá tão bonita também, bora aqui analisar, bora lá. A vai dizer, organizar um debate estruturado em que grupos de estudantes eles defendem diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento sustentável com base nas teorias ecológicas e econômicas. Seria isso, pessoal, né? Nós temos que entender hoje, por exemplo, hoje nós temos, inclusive, ó, respondi errado, foi? Hoje nós temos, meus queridões, nesse caso, temos uma PEC, né, pessoal? Nós temos uma PEC aí que foi votada ontem, foi? Alguém está por dentro dessa PEC? Ah, eu não sei se é PEC, né? É um projeto que passou aí sobre a devastação, né? Sobre as matanças, né? Pessoal, tudo que for de agora, de junho, até agosto ali no máximo, pode ser que ainda caia na prova de vocês, né, e tudo mais, claro que não vai cair assuntos de setembro, outubro, isso, PL da Devasta, muito bem, Patrícia, né, certo? Talvez não caia ele na íntegra para vocês aqui, mas talvez caia ele, né, ainda com estudos lá de junho, né, nesse caso, de junho, de maio e etc, né? Mas por que vocês precisam estar por dentro desse assunto? Eu vou dar um carão pedagógico em vocês agora. Pessoal, não se pode fazer uma prova nacional docente dessa, Suiane, né? Muito bem, Suiane, eu tenho que ler mais sobre ele, viu? Mas não se pode fazer professores hoje, pessoal, que não estejam aí, por exemplo, tem gente que diz, professor, mas eu não gosto de política, de jornal, disso aqui. Pessoal, o nosso cargo de professor nos exige saber de política, sim ou não? Sim, pessoal. São eles que aumentam o nosso salário, pessoal. São eles que cortam no instante nossos benefícios, não é não? São eles que, uma canetazinha dessa aqui, ó, uma canetinha dessa aqui, amanhã a gente estaria sem nosso piso, se duvidar dos professores, não é não? Então, se você não gosta de política, eu respeito e tudo mais, mas, gente, tudo passa por eles. É nosso aumento, é nosso vale alimentação, é pecúnia, é licença-prêmio, tudo isso, né? Hoje em Fortaleza, por exemplo, a gente não recebe licença-prêmio nem anuênio por uma canetadinha dessa aqui, ó. Os novos professores não têm direito. Opa, canetinha, por quê? Por que os antigos vão ter direito e a gente não tem? Por exemplo, até hoje a gente briga por isso, né? Certo? Então, entendam, pessoal, que
o debate estruturado, ele gera muito, ele é necessário, e principalmente político, tá? Político também na nossa sala de aula, não puxando para lado A ou B, mas entendendo por que existe um PL da devastação desse, que pode cair na prova de vocês, viu? Alguma coisa sobre lei, né? Essas novas leis que estão sendo aprovadas na calada da noite, né? E os prejuízos que elas trazem para a gente. Então, nós, professores, temos que estar por dentro disso, né, pessoal? Olha aí, mais um, né, Cléo? Projeto de reprovação automática, né? Chega o final do ano, o menino tá ali com a média 4, ó, pessoal, mas a gente pode dar um jeitinho, professor, nessa média 4, meu Deus do céu, gente, né? E aí, muitas vezes, os alunos são aprovados sem domínio da escrita, sem domínio da leitura pessoal. Eu tô dando questões para vocês aqui só falando, e vocês também nos comentários, né? Professor, isso pode cair na minha prova? Claro, gente, claro que pode cair na prova de vocês, certo? Não falando sobre a questão do projeto de lei já, da aprovação automática, né? Que é aquele que é só passar para frente, né? Só passar para frente. Mas ele pode falar, num estudo de caso aqui, por exemplo, de um aluno que apresenta dificuldade na leitura e escrita e os professores levaram para o conselho de classe, né? E aí, qual a melhor decisão a ser tomada, etc. E aí ele vai pedir a tua pergunta, a tua opinião, se for a questão aberta, né? A discursiva, ele quer que você fale sobre isso. Aí é legal, né? O governo é cheio de problemas e tudo mais e joga pra gente. É igual as redação do Enem, né? Resolva aqui o que eu não consegui resolver, né? Vocês concordam com isso, né, pessoal? Então, enfim, tá certo? Então, por isso que a letra A ela vai estar mais estruturada, relacionada ao nosso texto e à nossa pergunta, né? Organizar um debate estruturado em que grupos de estudantes eles vão defender aí as diferentes perspectivas, né? Sobre o pensamento dele de desenvolvimento sustentável e as teorias ecológicas, né, pessoal? Esse ano aqui não se reprova. Esse ano nós temos o SAEB, né, pessoal? Alguém aqui é do 5º ano, do 2º, do 9º, do médio, né? Vão fazer SAEB. E aqui no Ceará nós temos o SPAES, né? A Isabel já está por aí, né, Isabel? Sim, né? Então, pessoal, letra A é nosso gabarito e a letra E. Propor um experimento prático, é interessante, viu? Propor um experimento prático em que os estudantes eles simulem a gestão de recursos naturais em uma sociedade fictícia. Só não seria tão proveitoso por conta dessa sociedade fictícia também, tá certo? Porque é interessante que nós trazemos agora para a nossa realidade, lembra? Para a nossa vivência, para a nossa realidade, e talvez não fosse tão proveitoso uma cidade fictícia, onde não aconteceu, onde não tem, entendeu? Certo? Talvez por isso não fosse a mais ideal para a gente marcar. Com base na nossa realidade, seria o mais interessante do que uma sociedade fictícia, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, nesse caso, A8, estilo ENAD, estilo PND, seria a mais ideal para a gente, tá bom? Bora para mais um aqui, estilo ENAD, estilo PND, né? Pessoal, quase 9 horas, né? Quase passa rápido, né? Pessoal, a aula tá legal, não tá? Me digam aí, pelo amor de Deus, se tá legal, porque senão eu paro aqui mesmo minha aula, ou ali jantar e tudo mais, viu? Mas vamos lá, 10ª questão, estudo de caso, ENAD também. Pessoal, a Verônica, pessoal, tá show, né? Ô, coisa boa, coisa boa. Pessoal, a Verônica, ela é uma secretária de atendimento aos alunos da escola. Não sei se aqui tem alguma secretária, né? Verônica, ela é secretária de atendimento aos alunos em uma escola municipal. Em uma manhã, pessoal, ela presenciou uma situação de agressão entre duas crianças, coisa que vocês nunca viram numa escola, né? E rapidamente ela saiu de sua sala e ela interveio na situação. Ó, a Verônica foi lá resolver o problema, né? Separando os alunos envolvidos, né? Ela decidiu, então, pessoal, conversar com um deles, né? Que parecia mais exaltado. Um dos alunos, ela foi lá e puxou um papo, conversar mesmo. Joana, pessoal, que é professora da turma, a quem pertenciam os alunos, abordou a Verônica, que é a secretária, né, explicando que ela fez bem em separar as crianças, mas que não deveria ter ficado conversando com uma delas. Olha aí, a Joana já foi dar a opinião dela, né? A Joana explicou assim, pessoal, ó, a responsabilidade formativa das crianças é da equipe pedagógica que tem esse preparo, viu? Joana deu uns carão aí, como a gente chama aqui, né? Certo? Na Verônica, que é a secretária, certo? Intermediadora de conflitos, né? Considerando que o que argumenta Libânio, Oliveira e Tosh, a atitude de Joana é o quê? Pessoal, mesmo que você não conheça Libânio, Oliveira e Tosh nesse caso aí, certo? Você vai agora colocar os seus conhecimentos pedagógicos enquanto professor. Na sua situação, o que é que você faria aqui? Ah, professor, eu faria a mesma coisa que a Verônica, eu ia lá, eu ia intervir, etc., né? E aí, depois, você faria mais o quê? E aí, você concorda ou não com a Joana? Bora corrigir aqui a nossa questão. Pessoal, disseram aqui na letra A que essa atitude foi equivocada, né? Por quê? Né? A atitude da Joana, que é a professora, viu? Dando carão na outra, né? Chamando a atenção. Foi equivocada, pois todas as pessoas
que atuam na organização escolar desempenham papéis educativos no contexto de interação social dentro da escola. Resumindo o que ele está falando aqui na letra 10. Mais uma vez, questão que pode estar bem igualzinho na tua PND, viu? É estilo PND aqui, certo? Pessoal, a Joana está equivocada por quê? Pois todas as pessoas que atuam na organização escolar desempenham papéis educativos no contexto de interação dentro da escola social, né? Isso que está dizendo a letra A, está dizendo que o porteiro também pode chamar a atenção de uma criança, que a merendeira também pode, né? Enfim, que a secretária, a diretora, a coordenadora, os professores, todos podem, porque eles atuam na organização escolar e também desempenham nos papéis educativos, né? Então, assim, a gente vai deixar o menino se matando, né? Não vai, né? A gente tem que conversar, tem que ter vir, e a gente tem esse papel de mediadores também, querendo ou não. Então, você analisa aí a letra A, tá bom? Na letra B, a atitude de Joana foi acertada, né? Segundo a letra B. Pois intervenções como a de Verônica escapam ao planejamento pedagógico e podem comprometer o trabalho de longo prazo desenvolvido pelos professores. E aí, você concorda com isso, que foi acertada, né, o carão lá da Joana? Carão, para quem não sabe, é chamar a atenção, viu, pessoal? Aqui, nossas gírias, né? C. Foi equivocada a atitude de Joana, né? Pois a separação das crianças deveria ser feita pelos monitores preparados para lidar com a situação de conflitos, como a presenciada por Verônica. E aí, né? D. Foi equivocada, pois a interrupção de conflitos físicos é responsabilidade de todos, mas a resolução dessas brigas fica a cargo da diretoria ou coordenação escolar e não dos professores. E aí, na letra D, né? E a E acertada, pois a bronca de um adulto que não seja o professor da criança em contexto escolar é considerada situação de violência tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente. É eu lendo e aqui chovendo resposta de vocês, né? Nós temos 77 alunos que Paulo Freire gostaria de ter, que o Libânio gostaria de ter, que são participativos, críticos e já sabem a resposta. Olha aí. Letra A, é? Pessoal, e se não for, pessoal, deixa eu ver, né? Meus queridões, vamos lá. Lembra que eu falei de comunidade escolar, né? Na comunidade escolar, todos não têm opinião, todos não têm posicionamento, então todos também têm responsabilidades, todos nós. Eu sou professor do AE, vocês perceberam, né? Sou professor do AE lá na escola. Pessoal, se eu ver qualquer outro aluno que não seja do AE, do atendimento educacional especializado, em um problema, em algo que eu possa ajudar, em qualquer coisa, eu vou intervir, pessoal, certo? Não é porque eu sou professor do AE que eu tenho que ficar só ali. Se eu ver algum que eu preciso chamar atenção, eu vou chamar atenção. Se eu ver um aluno jogando papel no chão ali, eu vou chamar atenção de qualquer forma, de qualquer jeito. A secretária também. O porteiro da mesma forma. Lá na escola, o porteiro, assim que abre o portão, os meninos querem correr, opa, peraí, nesse negócio, vários já se machucaram. Ele vai chamar a atenção dos meninos. Não pode, pessoal, correr, porque vai acontecer isso, isso e isso. É uma intervenção que ele está fazendo também. Então, querendo ou não, a forma da Joana, né, que até parabenizou por um lado, mas não para resolver o problema, foi equivocada, pessoal, certo? Pois todas as pessoas na escola, né, desempenham papéis educativos. Educativos não é necessariamente que vai resolver o problema, não. Papel educativo é de conscientização, de falar, de opinar, de abordar e tudo mais, tá certo? Então, é ok, papel educativo. Quem vai resolver mais ainda, claro, vai ser a gestão, a diretora, a coordenadora, né, que vai chamar os pais, se for necessário. Ah, professor, entendi agora, né? Onde eu trabalho, até o pessoal da cozinha faz intervenção. Olha aí, Cris, né? É desse jeito, até o pessoal da cozinha vai fazer, né? Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, certo? Foi equivocado, né? A atitude da Joana, tá certo? Não foi tão assertiva nesse caso, como até alguém já falou aqui, não seria assertiva. Foi equivocada porque ela até parabenizou, mas depois ela não terminou de elogiar, né? Ela acabou sendo equivocada porque ela não lançou ali todos os argumentos possíveis para defender a Verônica, né? Já que foi a atitude positiva da Verônica, tá bom, pessoal? Nos contextos de interação social dentro da escola, nesse caso aqui, a opção letra A, né? Letra A seria a mais ideal dentro do nosso contexto sobre estudo de caso, né? Enfim, certo? Pessoal, nós temos aqui algumas questões ainda que nós não resolvemos, né? Essa 9 eu coloquei bem curtinha só para você entender o que é filosofia da educação, tá certo? A 9, nesse caso aqui, né? Seria basicamente, né? Lembra que eu te falei? Eu poderia ter pegado qualquer um desse texto aqui, ó, só para dizer para você, né? Deixa eu ver aqui. Qualquer um desse parágrafo aqui e ter jogado na nona questão, certo? O grande papel da filosofia da educação é, em primeiro lugar, desenvolver, qualquer um desses aqui daria e casaria justamente aqui na nona questão, certo? Só que lembra que eu falei para vocês que o meu medo era a questão da aula, né? Já que a gente tem aqui até 9 horas
não dá tempo a gente preparar tudo, mas a 9, imagina que tem um textão daquele que a gente leu lá em cima e vamos responder aqui a 9, tá bom? Sobre a filosofia da educação, é correto nós afirmarmos alguma coisa, né? Vamos afirmar o quê? Que A é uma área que não atende mais os pressupostos do campo do conhecimento, é uma área isolada, segundo a letra A. Letra B, não se utiliza mais essa terminologia, nem essa disciplina em cursos e demais componentes curriculares, filosofia da educação, e está no nosso edital, né? Letra C, é uma área que estuda os fundamentos, princípios e finalidades da educação. Será, gente, hein? Buscando compreender o seu significado e propósito, bem como as práticas e instituições que a sustentam. Letra D, atualmente somente é valorizada a filosofia geral da filosofia da educação, sem se especificar. E letra E, a filosofia ela é utilizada apenas por teólogos, não mais para a educação. Essa aqui eu coloquei mesmo só para vocês treinarem, né? Darem aquela treinada sobre a filosofia da educação e a sua importância, né? Nesse caso aqui, certo? É a letra C, né, pessoal? Bem bonitinha, que a nossa filosofia da educação é uma área que estuda os fundamentos, e não somente eles, né? Os princípios e as finalidades da educação. Por que tem educação? Por que existe educação? Por que ela é importante? Por que ela muda a nossa vida, né? Buscando compreender o seu significado, como eu acabei de falar, as nossas práticas e demais assuntos, tá bom? 9 foi somente aí para não zerar, olha aí, brincadeira, viu? Eu sei que vocês vão acertar todas, tá bom? 8ª nós resolvemos, né? A 7 é estilo ENAD, viu? 7, lembra que eu falei que eu... Pessoal, não gosto, viu? Se vocês gostam, vou respeitar a opinião de vocês. 1, 2, 3 e 4. Não gosto muito disso, não, mas bora lá, bora. Bora resolver. Professor, por que o senhor está dizendo que não gosta? Porque eu sei que alguém aqui não gosta também, né? E a gente não é perfeito, né, pessoal? Bora lá. 7. A relação entre professor, aluno e conhecimento é central na prática pedagógica e assume diferentes significados conforme as concepções da educação. Estilo ENAD, estilo PND. Sobre essa relação na perspectiva de uma pedagogia crítica e emancipadora. Analisa as afirmativas a seguir, certo? Então, olha essa relação, professor, aluno e conhecimento. Isso é central na prática pedagógica. Bora lá analisar. Primeira diz assim, pessoal, ó, o conhecimento não é uma verdade absoluta a ser transmitida, concordam? Mas uma construção social mediada pela interação entre sujeitos históricos. Aí tu analisa aí, tá bom? 2. O vínculo entre professor e aluno deve ser baseado no diálogo e na problematização da realidade, conforme defende Paulo Freire. 3. A mediação docente implica compromisso ético e político para a formação crítica e reflexiva do educando. E a última, a relação ensino e aprendizagem na abordagem tradicional privilegia a experiência prévia do aluno como eixo da construção do saber. E aí, gente, essa 7 é o quê, hein? Essa 7, na primeira, já tem gente respondendo, né? 7ª questão. Primeira que eu vou dizer para você. A primeira opção ali, bora lá, vou avaliar aqui contigo, certo? O conhecimento não é uma verdade absoluta, né? Se eu imagino aí que eu me confundo aqui, pessoal, tô terminando já, viu? Tô quase 70 pessoas ainda aqui com a gente, show de bola. Se eu digo para você aqui que a letra A4 tá certa, né? Só um exemplo. Eu digo para você, gente, a 4 tá certa, viu? Aí você diz, professor, tá errado por conta disso, disso, disso. Oxi, cara, desculpa, foi mal, foi mal. Pessoal, realmente tá errada, né? Eu estaria admitindo que eu não sou detentor do saber, do conhecimento 100%. Eu posso errar, pessoal? Posso, né? A metade aqui iria me julgar se eu errasse uma questão? Talvez, né? Não sei, né, pessoal? Certo? Já fizeram isso uma vez comigo. Quase que dava em mim quando eu errei uma questão. Calma, né? Calma. Certo? Mas, gente, a gente não é detentor, não é conhecedor de tudo, ou a educação, ela não tem essas verdades absolutas. Tudo é relativo, tudo depende do contexto, tá certo? Então, o conhecimento, ele não é uma verdade absoluta a ser transmitida, mas ele é uma construção social mediada pela interação entre sujeitos históricos. É construção, conhecimento é construção, tá certo? Primeira tá ok, tá bom? Quando é que eu sei que uma coisa é boa, quando a coisa é ruim? Quando eu vivenciei, principalmente. Só de exemplo. Ah, mas fulano fez e se deu mal. Aí tem gente, não, mas eu tenho que passar para saber, né? Tem gente que só sabe na prática, então, mas vai a partir da sua construção do conhecimento. Primeira, tá certo. Tu já elimina ali a E, por exemplo, né? 2. O vínculo entre professor e aluno deve ser baseado em diálogo. Olha aqui o nosso diálogo desde o começo, né? E na problematização da nossa realidade, né? Certo? Olha aí, diz que tá... Oh, boa, viu, Francisco? Vou fazer isso na próxima, viu? Era só testando, né? O vínculo entre professor e aluno deve ser baseado no diálogo e na problematização da realidade, com toda certeza. Pessoal, esses dias eu estava analisando, por exemplo, a minha rua. Minha rua é cheia de buraco e tudo mais.
Eu, enquanto cidadão, não posso fazer nada para mudar isso. Eu foi um vídeo, pessoal. Fiz um vídeo e disse assim, olha, se tiver algum representante aqui e tudo mais, de vereador e tudo mais, por favor, dá uma olhada aqui nessa rua. Pessoal, hoje a minha rua tá bem bonitinha, pessoal, certo? E aí você me pergunta, tinha algum problema? Eu tinha que me meter nesse problema, já que o problema era de todos, né? Pessoal, se eu não falo, tava até hoje meu carro lá e afundando aqui no buraco, certo? Então, eu hoje me sinto satisfeito, não me achando a melhor pessoa do mundo, mas, pessoal, vocês viram que uma intervenção ajudou, e não somente a mim, mas ajudou a muitos, né? Isso é o poder do professor, isso é o poder da educação. Se eu vou deixando passar e tudo mais, eu estou prejudicando não só a mim, mas meus alunos, entendeu? É isso que eu quero trazer para vocês, tá certo? Então, continuando, né? Esse exemplo. O vínculo entre professor e aluno deve ser baseado no diálogo e na problematização da nossa realidade, com toda certeza, conforme defendia Paulo Freire. Então, 1 e 2, corretíssimo. 3, a mediação docente, ela implica compromisso ético e político com a formação crítica e reflexiva do nosso educando. Tudo lindo, pessoal, nessa terceira. Mediação, nós estamos aqui para ser mediadores, tá certo? Não detentores, mas mediadores, né? Certo? Ético e político também na formação crítica. Então, se você acha que política não tem nada a ver com a educação, desculpa, mas tem sim, pessoal, tem tudo a ver com a educação, né? E a última, a relação ensino-aprendizagem na abordagem, o que, pessoal? Tradicional, não. Progressista, poderia ser, né? Mas na tradicional, não, tá certo? Privilegiar a experiência prévia dos alunos. O que é experiência prévia? Você, como professor da EJA, por exemplo, estou finalizando já, viu? Você, como professor da EJA, vai chegar na escola dizendo assim, ixi, ó, é bem fácil ensinar a EJA, que o pessoal não sabe de nada, pelo amor de Deus, né, pessoal? Claro que não, certo? Eles sabem e sabem muito, né? Eu não sei, né? Eu não sei, por exemplo, pessoal, o tempo da manga, do caju, da goiaba, eu não sei. Meus alunos podem perguntar que eles sabem, viu? Eu não sei, por exemplo, algumas outras situações. Opa, meus alunos sabem de agricultura, de pesca, de tudo isso, entendeu? Mas aí a gente tem que analisar tudo isso. Eles têm conhecimento prévio, eles sabem de muita coisa. É eu entender a realidade deles, tá bom? E aí, a tradicional, ela não privilegia isso, né? A tradicional, ela não vai fazer privilégio a isso, tá bom? E a 4 está errada. 1, 2 e 3, resposta, gabarito, letra, né? Olha aí, o meus era muito sábio. Com toda certeza, são demais, sabem demais. 1, 2 e 3 é a letra B, né, pessoal? 1, 2 e 3 é a letra B, tá bom? Professor, tá dando o horário, ó. Gente, como tá dando o nosso horário, né? Aí eu queria perguntar para vocês agora, faltam 4 minutos. Não me deixa agora, não sai agora, não, certo? Pessoal, até aqui foi bacana, não foi? Foi legal? Eu gostei, não sei vocês, né? Fizemos aqui questões relacionadas à filosofia da educação, trouxe teoria para vocês, trouxe questões tanto, né, estilo ENAD, estilo PND, quanto eu trouxe questões também relacionadas somente a um contexto educacional que pode ser aplicado a outras bancas. Eu tenho certeza que vocês não vão fazer só PND, né? Enfim, tá bom? Aqui no Ceará nós temos a Consulpan, que cobra, né, assuntos mais diretos, enfim, certo? E eu digo uma coisa para vocês, pessoal. Eu, professor Gabriel, gostei demais de vocês, né? Gostei demais dessa turma, né? Amanhã, com certeza, eu vou estar falando com meus colegas professores. Rapaz, ontem eu dei uma aula no IB, galera, tudo comentando no chat. Chegou 9 horas, 70 pessoas na nossa aula. E eu fico muito feliz em saber, pessoal, que vocês querem e vão fazer essa prova nacional docente, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero ouvir um amém, viu? Amém, independente da sua religião, né? Pessoal, vocês vão ser concursados nesse ano de 2025, viu? Vocês estão aqui sexta-feira, 9 horas da noite, estudando, certo? Aprendendo um pouquinho mais com o professor aqui, né? Que passou o que vocês estão passando, que passei as dificuldades de vocês, que eu estudava era de madrugada chorando, enfim, né? E dizendo, meu Deus, será que eu nunca vou ser? Meu Deus do céu. Mas deu certo, né, pessoal? E eu quero isso para vocês também, tá bom? Aparecida, José, Chaguinha, Antônio Benedito, tá bom? Pessoal, o nosso gabarito está aqui, tá certo? Tem umas questõezinhas, eu acho 2 ou 3 que eu talvez não resolvi, mas o nosso gabarito está aqui, eu conferi o gabarito e todos estão seguindo, tá certo? Não tem contradição de gabarito. E eu digo para vocês uma coisa, durmam, né, e estejam com Deus, tá bom? Nós temos aí o IB, ó, colocando aí para vocês que tem cursos disponíveis, tá bom? Cursos estão disponíveis tanto da formação geral quanto da formação específica, e eu vou estar por lá, viu? Se você gostou da aula de hoje, faça lá um elogio, por favor, tá certo? No grupo que você está, enfim. E eu digo para vocês, pessoal, tenham um bom descanso. E é isso. No mais parabéns, é isso. Parabéns, professor. Ótima aula. Valeu, José Elias. Muito obrigado. Meu Instagram é Gabriel Corrêa Prof, viu? Se quiser. Gabriel Corrêa Prof. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu demais.